Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e hoje falaremos de Revolução Industrial. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e dar aquele like maroto que ajuda bastante, beleza? Vamos para o vídeo. Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece na Inglaterra, mas é muito interessante que primeiramente a gente defina o que significa revolução. Revolução basicamente significa uma transformação estrutural. Então, se for uma simples ou algumas mudanças, elas não caracterizam plenamente uma transformação. Então, elas não são revoluções. As revoluções, elas transformam a vida das pessoas, transformam países, transformam continentes e, de certa maneira, de certo modo, também transforma toda uma organização social no sentido global também. A Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, ela vai começar em meados do século XVIII. Vamos lembrar como é que as mercadorias eram produzidas. Eram produzidas através do artesanato. O artesão, imaginemos um sapato. Esse artesão, ele possivelmente criava já o boi, né, para ter o couro para fazer o sapato. Ele iria tirar o couro do boi, iria trabalhar com esse couro da forma necessária para que ele secasse e pudesse ser utilizado para se fazer sapatos, iria cortar o couro, fazer o modelo do sapato, costurar o sapato e depois ainda vender esse sapato. Percebam que o artesão faz todo o processo de produção dessa mercadoria, que é o sapato, até a venda. Obviamente também retém o lucro. Com o passar do tempo, foi se modificando a forma de fazer esses sapatos. Especialmente depois das grandes navegações, onde vários burgueses começaram a ter bastante riqueza vinda do Novo Mundo, vindo das Américas, vindo da Ásia, da China, da Índia, desses locais, da África. Então, com o enriquecimento desses burgueses, eles começam a montar grandes oficinas e nessas grandes oficinas colocam esses artesãos para trabalhar. Mas diferentemente do tipo de trabalho que eles faziam em casa, quando eles produziam sapatos, agora nessas oficinas eles irão produzir apenas uma parte do trabalho. Ao invés dele costurar, cortar e vender o produto, ele vai ficar limitado a apenas recortar o couro, ou apenas em desenhar o modelo do sapato, ou talvez somente em curtir o couro. Quando o artesão é tirado da sua casa e colocado em uma grande oficina, ele para de ter domínio sobre o processo produtivo, ele agora faz apenas uma parte e recebe um salário mediante o que ele trabalha. Já dá para entender que mudou-se a forma de produzir essas mercadorias. Mas as transformações não param por aí, não apenas na divisão do trabalho, que aumenta a produtividade. Trabalhando em conjunto com outros trabalhadores, eles possivelmente multiplicarão essa produtividade. O nome que se dá para esse processo do artesão sair de casa e ir para a oficina e realizar apenas uma parte do processo da constituição do sapato recebe o nome de manufatura. A manufatura vai se desenvolver, vai se evoluir, né? A tecnologia vai aumentar. E com o desenvolvimento das máquinas essas que substituem o trabalho de várias ferramentas, de vários outros funcionários, essas máquinas permitem que a produção melhore e aumente ainda mais. Esse processo do desenvolvimento das máquinas e a substituição de alguns trabalhadores e ferramentas pelas máquinas recebe o nome de maquinofatura. As primeiras fábricas a serem construídas na Inglaterra serão do ramo têxtil. Produzirão tecido, roupas, todos derivados do algodão. A Inglaterra conseguia esse algodão, que é matéria-prima para produzir tecidos e roupas,
de forma barata. Lembrando que as 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos, pertenciam à Inglaterra. E o sul das 13 colônias produzia algodão e vendia para a sua metrópole. Além de conseguir o algodão dos Estados Unidos, ela também conseguia algodão do Brasil. Todos eles produzidos com mão de obra escrava, então a custo muito baixo com lucro elevado. Além disso, também se pagava muito pouco para o trabalhador da fábrica, porque as máquinas facilitam o processo. Então, aquela ciência, o conhecimento do sapateiro, que tinha o domínio de todo o processo da construção do sapato, desde curtir o couro até vender esse sapato, agora ele faz apenas uma coisa simples. A função dele é limitada. A máquina faz quase todo o processo. Por isso, o salário dele fica baixo. Mas, professor, por que então que a Revolução Industrial acontece justamente na Inglaterra? Nada acontece apenas por uma coisa. Sempre há um conjunto de fatores que contribuem para aquilo acontecer. Na Inglaterra e na Revolução Industrial não foi diferente. Vamos lá para alguns motivos que contribuíram para essa Revolução Industrial. Primeiramente, o acúmulo de capital. A Inglaterra é um país colonizador. Nesse sentido, ela explora as suas colônias, conseguindo matéria-prima a custos baixíssimos, podendo ter uma rentabilidade maior. A Inglaterra também se modernizou na agricultura, na drenagem, no adubo, no plantio do solo, e expulsou seus camponeses. Esse fato recebe o nome de cercamento. Expulsa seus camponeses da zona rural, obriga eles a irem para a cidade sem nada, sem terra, sem alimento. Eles, por não ter outra alternativa, vão ter que trabalhar nas fábricas pelo salário que oferecerem para eles, até porque se eles não trabalharem nas fábricas, eles serão pegos na legislação dos pobres, que obriga todos terem uma ocupação, senão serão acusados de vadiagem. A penalidade é tanto levar chicotadas como ir preso. Outro motivo é o carvão mineral e o ferro, que existiam em abundância no solo inglês. O ferro era matéria-prima na utilização na construção de máquinas, e o carvão mineral, fonte de energia para se produzir o vapor que era usado nessas máquinas. Outro fator é um fator religioso, um fator cultural. O puritanismo não via, como a Igreja Católica, nenhum mal no lucro, no acúmulo de capital. Para o puritanismo, trabalhar era algo louvável, era algo muito bom. Então, trabalhar e ter lucro era algo abençoado por Deus. E um outro fator é um fator político. A Revolução Gloriosa de 1688 possibilita que a burguesia coloque governantes no poder. Então, é uma das grandes vitórias da burguesia, politicamente falando, na Europa, foi justamente a Revolução Gloriosa, porque ela coloca os governantes que defendem os seus interesses no poder. Então, ela consegue trabalhar e comercializar de uma forma um pouco mais tranquila. Você sabia que a locomotiva e o barco a vapor foram criados na Inglaterra mediante a Revolução Industrial e tiveram grande importância no século XIX? A Revolução Industrial, ela muda o modo de produção. Então ela muda o modo das pessoas produzirem a vida. Elas mudam o modo que as pessoas comem, o modo que as pessoas se vestem, o modo que as pessoas viajam. Ela transforma a vida das pessoas. Nesse sentido, ela cria duas camadas sociais. A burguesia, que já vem desde os burgos das cidades da Idade Média, que são as donas dos meios de produção, que são donas das fábricas, das máquinas, e também cria o operariado, que são aqueles que trabalham nessas fábricas, que trabalham na produção. Eles não são donos das máquinas nem das fábricas, mas trabalham, usam a sua força de trabalho para produzir mercadorias e, em troca, recebem um salário. Toda revolução, ela deixa grandes impactos. A Revolução Industrial não foi diferente.
A Revolução Industrial aumentou de forma grandiosamente a população mundial. Ela aumentou tanto os transportes terrestres como os transportes marítimos também, deixando eles mais rápidos e o mundo assim um pouco menor, um pouco mais fácil de ser alcançado. Viagens antes que duravam meses poderiam ser feitas em dias. A Revolução Industrial foi algo tão grandioso que a Inglaterra recebeu o apelido de Oficina do Mundo. Se você gostou do vídeo, escreve nos comentários, dá aquele like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações. No mais, um grande abraço, fui!